Seu Jarbas, como que o senhor descobriu que aconteceu essa adulteração no seu orçamento? No orçamento que o senhor enviou para a Câmara Municipal de Primavera do Leste? Nós fizemos um orçamento para a Câmara, né, na data do dia 12 de maio, um orçamento de R$ 99.000,97. E mandamos no e-mail da pessoa que nos solicitou. Que inclusive eu guardei esse e-mail escrito por ele, o próprio e-mail da pessoa. Eu peguei, enviei no e-mail. E estou analisando o site da Câmara para poder ver a licitação se ocorrer. Por quê? Esses pré-orçamentos, então você pega os pré-orçamentos para você poder estabelecer no pregão um preço mínimo da mercadoria, um preço médio, o valor do preço da mercadoria. E aí a gente vai para o pregão, certo? Negociar com as outras empresas para que o pregão ocorra e a Prefeitura e a Câmara compra pelo menor preço. E eu, após analisar o site, não encontrava o edital desse pregão, passou, eu peguei e fui na Câmara um dia e encontrei os membros da comissão de licitação e perguntei para eles, que é a Sandra e o Claudemar. Falei, cadê o pregão de vocês? Eu mandei o orçamento para cá, para a Câmara aqui, para participar do pregão e até agora não sou esse pregão. Aí os membros da comissão me informaram que eles tinham aderido a uma ata de adesão do Tribunal de Contas. De posse dessa informação, eu solicitei a cópia desse processo, dessa ata. E como o senhor descobriu que o seu orçamento tinha sido adulterado? Dentro do processo que foi feito essa ata de registro, está os orçamentos. E o meu orçamento ali estava, não era o de 99, sim um de 441 mil. De posse disso, eu solicitei algumas informações junto à Câmara de Vereadores. Mas aí eu fui impedido pela sua assessoria jurídica de não receber esses documentos. E aí eu mostrei para eles que eu queria esse documento porque eu tinha identificado uma fraude. Aí mostrei e saí da Câmara naquele momento e fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, e no outro dia de manhã eu já fiz a comunicação ao Ministério Público. Todos os itens que estão no orçamento que o senhor disse que foi alterado, todos esses serviços o senhor presta aqui na sua empresa? Não, e para minha surpresa, quando eu fui olhar o meu orçamento, serviço de consultoria técnica. Esse serviço a minha empresa não presta para ninguém aqui. É um serviço que é aquele serviço que você trabalha com exclusividade. Deu um problema na sua rede, no seu computador, você liga para a empresa e a empresa vem fazer de imediato a reparação daquele problema que você tem. Esse serviço nós não presta para ninguém. Eu identifiquei no meu orçamento desse tipo de serviço R$225 mil. Então, assim, uns serviços que eu não presto. E aí, após analisar o próprio diário oficial da Prefeitura, eu identifiquei que na Câmara existe servidor concursado com essa função que vai executar esse serviço. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, mais pasmo, né? Porque como é que a Câmara vai contratar? Primeiro, se ela fosse contratar essa empresa para executar esse serviço de reparação de rede e de consultoria técnica, teria de ser uma empresa de Primavera, não uma empresa de Cuiabá. Porque se dá um problema à noite lá na Câmara, eles estão numa sessão, né? Como é que você vai chamar uma empresa de Cuiabá para resolver? Teria de ser de Primavera. Segundo, eu não presto esse tipo de consultoria, certo? Terceiro, a Câmara tem técnicos treinados e preparados para fazer esse tipo de serviço. Então não tem como contratar aquele serviço, porque você tem um responsável ali. E aí eu fiquei pasmo com aquela situação, um serviço que eu não presto e constava no meu orçamento no valor de R$225 mil. Dos fatos de o senhor ter observado que houve uma adulteração no seu orçamento, o senhor foi até a Polícia Civil? De imediato, após eu ir na Câmara, requisitar os documentos, que eu estava pedindo mais algum outro documento, e fui negado pela sua assessoria jurídica, que não concedeu essa documentação até mim, e aí eu saí da Câmara e fui direto para a delegacia. Fiz a ocorrência naquele dia, no mesmo dia, e no outro dia eu fiz a comunicação ao Ministério Público. E após analisar esse processo do pregão, né, que se encontra aqui, eu preciso ver o parecer da Comissão de Licitação da Câmara, nós precisamos ver o parecer da Comissão de Economia e Finanças da Câmara e nós precisamos ver o parecer jurídico da assessoria da Câmara, porque essas pessoas são contratadas para prestar um bom serviço para a sociedade e elas participam de um processo desse.
antes desse processo chegar ao presidente, para ele poder assinar o contrato, a adesão dele, ele tem que estar de posse desses pareceres, para depois ele assinar o contrato com o Tribunal de Contas. Então são informações que com certeza a polícia vai buscar, o Ministério Público vai buscar, para que inclusive nós possamos responsabilizar todos aqueles que foram envolvidos nessa situação, ou por omissão, ou porque realmente quiseram participar dessa fraude mesmo, ou se esconderam, né, se esquivaram, viu que o processo estava fraudado e não quis emitir o parecer, ou se não foram procurados para poder esconder, para não deixar a situação para mais pessoas ficar sabendo. Então são informações que são necessárias, essencial e primordial para poder as investigações também ser concluídas. O senhor já foi chamado para depor? Não, o delegado, o dia que eu tive prestando a ocorrência, ele estava atendendo aquela situação do fazendeiro sequestrado, então ele pediu para que a gente aguardasse um pouquinho, que logo em seguida ele ia me chamar, né? Então nós estamos aguardando. O Ministério Público já me convocou, né? Eu estou indo no Ministério Público prestar os meus esclarecimentos ao Ministério Público.